Olá, vestibulando, olá, vestibulanda. A esta altura do campeonato, nós esperamos que vocês já tenham se saído maravilhosamente bem nessa prova da FUVEST. Vamos fazer a correção da prova de Química. Uma prova de caráter médio, uma prova muito semelhante às provas dos anos anteriores, nível de dificuldade razoavelmente tranquilo, exceção feita a uma questão de estequiometria, uma questão muito bonita, mas de um grau de complexidade maior. As outras questões muito bem divididas, poucos cálculos químicos, uma prova bastante conceitual, uma prova que nós temos certeza que vocês se saíram muito bem, com muita tranquilidade. Vamos começar a correção pela questão 1. E quando nós analisamos a questão 1, nós observamos uma questão que fala para nós aqui sobre uma reação orgânica. E essa reação orgânica que nós temos aqui é a reação de hidrólise, adição de água, uma reação de hidrólise de um éster cíclico. O que é que nós imaginamos aqui? Vejam, esta água estaria desta maneira, nós observaríamos a quebra neste ponto e a natural entrada do hidrogênio neste oxigênio e da hidroxila no carbono, formando este ácido que nós temos aqui, esse álcool ácido, que é o ácido 4-hidroxibutanoico, ou como a FUVEST o chamou, gama-hidroxibutírico. Uma questão tranquila, esterificação e hidrólise ácida de éster, a sua reação inversa, são reações muito comuns nos vestibulares, muito trabalhadas. Quando nós passamos para a questão 2, nós temos aqui uma questão falando sobre equilíbrio químico. Observem que este equilíbrio é feito em dois sentidos da reação. No primeiro, nós temos o gás hidrogênio com iodo, formando o ácido iodídrico, o HI. E no segundo, nós temos a decomposição desta substância. E a FUVEST faz algumas afirmativas a respeito. Nossa alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Porque nós sabemos que a constante da primeira reação, K1, é dada pela concentração de HI ao quadrado sobre as concentrações de H2 e I2. Ora, pelo gráfico nós percebemos que esta quantidade de HI é uma quantidade muito grande, enquanto que as quantidades de hidrogênio e de iodo são quantidades pequenas. Consequentemente, este valor, muito provavelmente, será superior a 1. A alternativa E seria a nossa resposta correta para esta questão. Quando nós analisamos a questão 3, nós temos uma questão de velocidade de reação. Essa é a questão que mostra para nós a reação entre dois metais, ou uma liga metálica, zinco e cobre, reagindo com HCl. Temos que lembrar que o cobre não reage com HCl, como nós podemos observar aqui no experimento 2. Observem que não houve reação. Isto mostra que apenas o zinco está reagindo. Ora, que afirmativas nós temos? A primeira, a velocidade da reação aumenta com a presença de cobre. Sim, observem, no experimento 1, o que é que nós tivemos? A reação com cobre, 30 segundos para que ela acontecesse. No experimento 4, a mesma reação ocorreu em 8 segundos. Sabendo que o cobre não reage, então a reação apenas aconteceu com zinco. Por que ela foi mais rápida? Porque o cobre agiu como um catalisador. A afirmativa 2 nos diz que o aumento da concentração inicial do ácido causa o aumento da liberação do gás hidrogênio. Não, observem, a concentração de ácido é constante nos 4 experimentos. Essa afirmativa é falsa. E a afirmativa 3 nos diz que os resultados dos experimentos 1 e 3 mostram que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Realmente, na reação 1 nós temos zinco em raspa, na reação 3 nós temos zinco em pó. A quantidade é a mesma, porém a reação 3 ocorre num tempo menor, o que mostra que a superfície de contato está influindo na velocidade. Portanto, nós teríamos a primeira afirmativa verdadeira, a segunda afirmativa falsa, a terceira verdadeira, o que nos daria como correta a alternativa D de dado.
Questão 4, uma questão simples de tabela periódica. Nós temos a tabela periódica explícita na prova e perguntas com relações aos números atômicos, à reatividade, ao mesmo estado físico. O que é que nós precisamos lembrar nesse caso? Números atômicos consecutivos acontece quando nós vamos aumentando de 1 em 1 este número atômico. Ora, a única possibilidade que nós tínhamos dizia respeito às alternativas A ou E, porque nós teríamos platina, ouro e mercúrio em sequência. A segunda afirmativa está nos dizendo reatividade semelhante. Reatividade semelhante significa a mesma família, o mesmo grupo da tabela periódica. Aonde nós teríamos essa perspectiva de reatividade semelhante? Ou aqui, pelas alternativas, ou então aqui. A terceira diz em relação ao mesmo estado físico. Ora, mesmo estado físico, aonde nós teríamos substâncias no mesmo estado físico? Aqui, os gases nobres, o nome está dizendo, são todos gasosos, todos no mesmo estado físico. Portanto, a alternativa que contempla estas três possibilidades é a alternativa E. Platina, ouro, mercúrio, números atômicos consecutivos. Lítio, sódio, potássio, mesma família, família 1, família dos metais alcalinos. Neônio, argônio, criptônio, gases nobres, estão todos no mesmo estado físico, a temperatura ambiente. Questão 5, uma questão também de reações orgânicas, que fala do craqueamento catalítico do petróleo. O que é que nós podemos afirmar sobre as três afirmativas? A primeira é correta. Realmente, o que significa o craqueamento catalítico? Pegar cadeias muito grandes de carbono, separá-las através de calor e catálise em cadeias menores, em substâncias mais aproveitáveis, em gasolina, por exemplo. Portanto, a afirmativa 1 é correta. A 2 é uma afirmativa incorreta, a 2 não é verdadeira. Lembrem-se, quebra de ligação é sempre um processo endotérmico e não um processo exotérmico. Então, é falsa afirmativa. Nós estamos absorvendo calor e não liberando. E a terceira é correta também. Se nós falamos em catalisador, nós estamos falando fatalmente em aumento da velocidade de uma reação. Portanto, nós teríamos como verdadeiras 1 e 3, a alternativa C seria a nossa resposta. Questão 6, uma questão sobre pressão osmótica, a ação de soluções em função dos glóbulos vermelhos. O que é que nós podemos analisar? Nós temos um gráfico que nos dá solução X, que tem um volume elevado do glóbulo vermelho. A solução Y, que nos parece ser o glóbulo vermelho normal, e a solução Z, em que nós temos este volume do glóbulo vermelho menor. Ora, nós sabemos que quanto maior a concentração de uma solução, maior o seu efeito de retirada de água da célula. Portanto, o que é que nós podemos analisar neste caso? Observem aqui o desenho. Na solução X, nós temos água entrando na célula. Na solução Y, parece termos um processo isotônico, como o gráfico nos mostra. E aqui nós temos um processo de saída de água. Isto quer dizer que a nossa alternativa correta é a alternativa B. É aquela que diz que a porcentagem de massa de sal é maior na solução Y do que na solução X. Questão de número 7, uma questão que fala em termoquímica, fala em gráfico, fala em hidrocarbonetos. Observem o seguinte, nós temos uma consideração teórica a partir do poder calorífico, quantidade liberada na combustão completa de 1 kg de combustível. E aí está dizendo que com base no gráfico, o hidrocarboneto que libera 10.700 kcal. Esse 10.700 kcal nos dá mais ou menos este ponto aqui, que nos leva ao valor de 6. Que valor é este? Significa uma relação entre a massa de carbono e a massa de hidrogênio. Ora, aonde nós temos esta relação?
Observem, se nós temos o valor 6, o único hidrocarboneto possível que nós teríamos, com o valor de 6, seria o C2H4. Massa de carbono 24, massa de hidrogênio 4, 24 por 4, 6. Portanto, a alternativa correta para nós, alternativa B de bola. Questão 8, uma questão que parece complicada a princípio, mas uma questão extremamente simples. Nós temos 3 polímeros e um funcionário deseja retirar esses polímeros de uma determinada estrutura. Para isso ele precisa usar um solvente. O que é que nós sabemos? Semelhante dissolve semelhante. Consequentemente, nós temos aqui uma substância, um polímero, que tem muitas muitas estruturas de hidroxilas. Lembrando que hidroxila sempre caracteriza a ligação de hidrogênio, sempre se caracteriza um forte foco de polaridade das moléculas. A mesma coisa acontece no polímero 3. Nós temos aqui várias hidroxilas, novamente um forte foco de polaridade. Enquanto que o polímero 2, observem, o polímero 2 é formado por hidrocarboneto, ele é apolar. Quais são os solventes que nós temos? Nós temos água e N-hexano. Qual é a característica para nós neste caso? Ora, o polímero 1, extremamente polar, se dissolve na água. A mesma coisa com o polímero 3. E o polímero 2, que é apolar, tem a tendência de um solvente apolar, que é o N-hexano. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A para essa questão. Questão 9, eu diria para vocês que é a questão mais complexa da prova. É uma questão muito bonita de estequiometria, mas se vocês não prestarem atenção, vocês correrão o risco de terem cometido o erro e o que é pior, existe uma alternativa possível para isso. Vejam, nós temos uma moeda antiga de cobre que oxidou e ficou recoberta por uma camada de óxido de cobre. Para restaurar o seu brilho original, essa molécula foi aquecida e sobre ela passou-se gás hidrogênio. Formou-se vapor de água e ocorreu a redução completa do cátion metálico, no caso, a redução do cobre. As massas antes e depois do processo estão assinaladas. Como é que nós resolvemos isso? A resolução correta nos mostra que, neste processo da reação que aconteceu, a alteração que nós teremos na molécula, na moeda de cobre, é apenas relativa ao oxigênio. Porque a massa de cobre permanece na moeda. Esta massa não se altera no processo, já que este cobre é o cobre que vai ficar depositado sobre a molécula, sobre a moeda, perdão. Consequentemente, o que é que nós observamos? Uma relação entre o óxido de cobre e o oxigênio. As massas molares são de 79,5 gramas e 16 gramas, o que nos dá uma quantidade real de deposição, ou de saída, perdão, de oxigênio de 0,0795 gramas. Se nós sabemos que a massa inicial da moeda era de 0,795, isto era 100%, então a quantidade de perda que nós tivemos nos dá o valor de Y. Essa quantidade era relativa ao óxido de cobre e, portanto, nós temos o valor de 10% como resposta, alternativa D. Alguns de vocês podem ter se equivocado, calculado esta massa em função do cobre e não do oxigênio, e talvez vocês tenham chegado à alternativa A de 2%, mas não é uma alternativa verdadeira. Questão 10, uma questão que relaciona pH com o nosso processo de fotossíntese. Nós temos uma tabela que indica os valores de pH, concentração de nitrato, concentração de oxigênio. E nós temos 3 afirmativas possíveis. A primeira afirmativa nos diz que nestas amostras existe uma forte correlação entre as concentrações de nitrato e de oxigênio. Vocês podem observar pelos valores de cada um que não há nenhuma relação entre elas que implique nos valores de pH. Consequentemente, a afirmativa 1 é uma afirmativa falsa.
A afirmativa 2 nos diz que as amostras de água coletadas em novembro devem ter menos CO2 do que aquelas coletadas em maio. Ora, novembro nós estamos falando de um pH 9,8. Em maio, um pH 7,4. Quando este pH abaixa, o valor do pH, significa que aumenta a acidez. E se aumenta a acidez, então, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que houve um consumo de gás carbônico. Vejam, este equilíbrio nos dá a ideia de que se aumenta a acidez, houve um deslocamento de equilíbrio neste sentido, o que implica numa diminuição de gás carbônico. A afirmativa 3 diz que durante o período noturno nós temos uma perspectiva de que o pH das quatro amostras seria mais baixo do que o observado. O que é que nós temos de correto aqui? A afirmativa é correta. Durante o período noturno não ocorre a fotossíntese, ou seja, esse fitoplâncton vai utilizar o oxigênio. Se ele vai utilizar o oxigênio, então ele vai consumir este oxigênio e vai deslocar o equilíbrio para cá, liberando gás carbônico. A liberação de gás carbônico diminui este pH. Consequentemente, a alternativa correta, a alternativa D de dado, e, portanto, passemos agora à questão 11. Essa é uma questão, teoricamente, interdisciplinar. Ela está tentando relacionar a ideia das cenouras originárias do atual Afeganistão e que foram levadas para a Europa e para a América nos séculos XII e na América no século XVII. Nós resolvemos isso simplesmente pela parte química. Observem, por favor, que o beta-caroteno é uma cadeia longa de hidrocarboneto. E, portanto, a alternativa A já se torna uma alternativa errada. Ela está falando de um polifenol e não há fenol nesta cadeia. A B está dizendo que possui duplas ligações do tipo cis, mas observem que todas as duplas ligações que nós temos aqui são do tipo trans. Portanto, também não é verdadeira afirmativa. A C diz que é um poliéster saturado. Não é um poliéster, é um hidrocarboneto. A D diz que é o etileno, o seu monômero. Impossível, o etileno daria o polietileno e não esta cadeia característica do beta-caroteno. A única alternativa correta que nós temos é a alternativa E. Este pigmento natural é um hidrocarboneto insaturado. E, consequentemente, nós podemos analisar que a alternativa E é a única correta. Essa é a nossa resposta. Finalmente, a questão 12, uma questão também que busca ser interdisciplinar entre química e biologia, dizendo que Louis Pasteur realizou experimentos pioneiros em microbiologia. Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho em relação à da água pura. Vamos lembrar o efeito ebulioscópico. Toda vez que nós adicionamos um solvente, um soluto não volátil a um solvente, nós temos um natural aumento da temperatura de ebulição. Esse é o efeito ebulioscópico. Portanto, a nossa resposta para a primeira lacuna seria a resposta de maior. Nós teríamos maior caracterização de aquecimento do meio cultural. E esse aumento da temperatura provoca o quê? Provoca uma natural desnaturação das proteínas. As proteínas perdem a sua característica natural, sofrem uma desnaturação. Isso quer dizer que a nossa alternativa correta seria a alternativa A. Eu realmente espero que vocês tenham se saído muito bem nesse processo, que vocês tenham feito uma excelente prova. Fica da nossa parte, como professores de Química do CPV, a certeza de que tudo isso foi trabalhado a contento, tudo isso foi explícito, foi gasto nos exercícios e que, consequentemente, se você fez uma prova com tranquilidade, se você não caiu naquela besteira da questão 9 da estequiometria, você deve ter feito uma prova excelente, ter saído muito bem em Química. Desejamos a todos uma ótima prova de segunda fase e estaremos aqui mais tarde para fazermos esta correção também. Obrigado, até lá.